Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira aula do meu curso de Golang. Esse é o módulo básico e essa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê o Go surgiu, quando ele surgiu e também a gente vai montar um Hello World, fazer um hands-on, colocar a mão na massa mesmo, né, para que você que está em casa faça ali um primeiro contato, tenha um primeiro contato com a linguagem e comece a entender como é que ela funciona. Bora lá! Fala pessoal, então falando um pouquinho da história do Go, o Go surge em 2009 e ele foi desenvolvido pela equipe de engenharia da Google, que via a necessidade de ter uma linguagem no mercado, tá? Que fosse simples, mas que também fosse performática, né? Tivesse um bom desempenho ali, fosse escalável, já pensando no universo de cloud, e que também conseguisse lidar bem com grandes volumes de dados, com concorrência, e o Go atende perfeitamente todas essas características. E agora a gente vai lá para o nosso hands-on. Bora lá! Então, pessoal, eu já criei aqui o nosso arquivo de início, tá? Que é o main.go. Então, todo arquivo Go, ele tem essa extensão, .go. O nosso package ali, que está na primeira linha, o package nada mais é que um agrupador de códigos, né? Digamos assim, dentro de um mesmo escopo. Só que o package main, a gente está informando aqui para o Go, que é o nosso pacote principal, tá? E junto com o package main, é necessário também a gente ter a função, né, que é func, que é como a gente declara uma função no Go, func main. A função main, ela não tem parâmetro nenhum, tá? A gente abre e fecha parênteses aqui. Nisso, aqui, a gente já tem o nosso código principal do nosso projetinho aqui, tá? E é importante ressaltar que o package main e a função main, eles são o start da sua aplicação. Então, toda aplicação precisa ter um package main e uma função main, tá? É o início da sua aplicação, não importa quão complexo seja. É importante a gente levantar esses pontos e deixar isso bem específico, tá? Bom, agora vamos fazer o nosso bom e velho Hello World. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou chamar aqui um package chamado fmt, que é de format, tá? .println. Então aqui eu vou printar uma mensagem, tá? Hello World, bem simples. O importante aqui é a gente informar, né? Aqui, ó, o import do fmt. Então aqui a gente está importando um outro package, tá? E com isso, quando a gente faz esse import aqui, a gente consegue trazer junto com ele as funções públicas desse pacote, tá? Então, por exemplo, o println, ele é uma função pública do pacote fmt. Beleza? Então aqui nós já temos o nosso Hello World. Então como que agora eu executo esse código? Eu venho no terminal aqui, na nossa linha de comando, eu chamo go run main.go, tá? Então aqui o run é o comando que a gente vai estar executando e aí você precisa informar qual arquivo você quer executar, né? Se eu tivesse um outro arquivo aqui com uma função aleatória que não fosse a do main, ele não iria executar. Como a gente está aqui no nosso package main e tem a nossa função main aqui, eu consigo executar. Então, se eu rodar esse código aqui, go run main.go, nós temos aqui a nossa mensagem Hello World. Então, aqui nós já temos aqui o nosso primeiro código Go escrito e funcional. Pessoal, existem duas formas, né, de se trabalhar com variáveis em Go. A forma explícita e a forma implícita, tá? Então, como que é a forma explícita para a gente começar? Então, eu venho aqui e declaro var, informando que é uma variável, eu vou chamar de name e a gente informa o tipo dessa variável, tá? Veja que o Go está reclamando aqui que eu declarei essa variável, mas ainda não estou utilizando ela. Nesse momento, essa variável do tipo string aqui, ela está com um valor vazio, tá? Então, se eu der um println aqui, ó, format println nessa variável, ele vai parar de reclamar, porque ele entende que eu já estou utilizando essa variável, mas se eu executar esse nosso código aqui, vejam, printou vazio, não tem um valor de fato, né? Ali um texto para a gente conseguir visualizar. Então eu vou atribuir aqui um texto nessa nossa variável aqui, eu vou chamar de Leonardo, tá? Então, se a gente executar novamente, nós temos aqui Leonardo e Hello World, certo? Só que uma forma legal da gente fazer isso é juntar os dois textos, né? Eu posso vir aqui e concatenar, tá?
aqui name, então se eu executar esse código aqui novamente, faltou espaço aqui, mas a gente conseguiu fazer a concatenação desses dois textos, né? Essa é a forma explícita, onde eu declaro a variável de fato e informo o tipo dela. Forma implícita, como que ela funciona? A gente não informa o tipo dessa variável, a gente só declara ela direto. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui a variável de message, tá? MSG. E como que funciona em Go? A gente coloca 2 pontos e o sinal de igual. Aqui o Go já entende que é uma variável, só que a vantagem é que ela pode receber qualquer coisa. Então eu posso passar um int. Aqui ele reclama porque eu estou declarando, mas não estou utilizando de fato. Mas aqui ela pode receber um int, pode receber um booleano, tá? Pode receber um texto também. Então aqui, ó, teste, tá? Mas o que eu vou fazer com essa variável aqui? A gente vai chamar uma outra função do package format, tá? Que é o format.sprintf. E o que essa função faz? Você passa um texto para ela, né? Uma mensagem ali, uma string para essa função. Só que a gente também passa argumentos. E ela devolve essa nossa mensagem com esses argumentos formatados ali, devolve uma string pra gente já certinha da mensagem. Então aqui eu vou passar, por exemplo, hello world, tá? Hello world. E aqui eu informo para ele, ó, você vai receber um argumento do tipo string. E qual que é o argumento? É a nossa variável name. Só que vejam, eu preciso printar essa mensagem, tá? Porque aqui a gente não printa. Esse printf ele não faz a função de printar, ele só formata a mensagem pra gente. Então aqui eu vou deixar comentado essas dois prints aqui, né? Essas duas chamadas. E eu vou chamar aqui o format println novamente, só que eu vou passar a variável message. Se a gente executar esse código aqui, ó, nós temos hello world Leonardo. Essa é a forma implícita aqui, né, na linha 9, de declarar uma variável em Golang. Bom, pessoal, um outro tipo de dado também importante para conhecer em Go são as constantes, né? E qual que é a diferença entre uma constante e uma variável? Na constante, a gente não consegue alterar o valor dela. Então, por exemplo, eu vou declarar aqui const, tá? Name test, e eu vou atribuir o valor de teste, tá? Agora, essa nossa constante aqui, eu não consigo mudar o valor dela. Tá, para teste, por exemplo. Se eu olhar aqui, ó, ele vai falar, ó, que já é uma constante que já tem o valor teste atribuído a ela. Então, é importante também a gente conhecer isso daqui, porque se você vê uma const lá no seu código em algum momento, ou você precisar declarar ali um valor onde ele não pode ser alterado no seu código, é só você declarar essa variável como const, em nenhum ponto do código ele vai poder ser alterado. Chegou ao fim a primeira aula do nosso curso de Golang, tá? Do módulo básico. É uma aula bem introdutória mesmo, para que você comece a dar os primeiros passos com a linguagem. Se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, compartilha ele com o seu amigo ou com a sua amiga que quer aprender um pouquinho sobre Golang. A gente se vê nas próximas aulas, então ativa o sininho aqui para receber a notificação dos próximos vídeos. Até lá!